Olhe, Abacuque capítulo 1 diz assim: oráculo que viu o profeta Abacuque, ele viu. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e tu não me salvarás? Porque me fazes ver tanta iniquidade e opressão? Destruição e violência estão sempre diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. E aí então Deus fala com ele. Ele está fazendo uma pergunta, dizendo assim: por que eu só vejo problema, só vejo violência, só vejo dificuldade? Para onde eu olho tem corrupção, para onde eu olho tem mentira, para onde eu olho tem engano. Aí Deus responde para ele. Deus diz assim no verso 5: vede então entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando ela vos for contada. E aqui logo em seguida, se você ler, você vai ver sobre a invasão dos caldeus. Mas eu quero usar a figura do profeta Abacuque para expressar aqui por que Deus me faz viver às vezes no meio do caos. Por que Deus me leva no meio de vale de ossos secos? Para quê? Para que Deus me leva no meio de vale de ossos secos? Para dizer: olha, tem ossos secos. Não, Deus não precisa de mais diagnóstico. Eu vou dar um conselho para você, meu irmão: saia da internet. Não vá para a internet falar coisas mal da igreja, falar mal de pastores, atacar pessoas. Amém? Ah, mas é um caos. E aí, se Deus precisasse das suas defesas, então ele não era Deus. Deus precisa que você expresse o seu amor. Você está esperando as pessoas se tornarem boas para você poder amá-las, quando a possibilidade delas se tornarem boas é através do amor. Não espere as pessoas ficarem boas para merecerem o seu amor. Irmãos, não tente entender isso. Tentar explicar Deus é só o que sobra para quem não vive com Ele. Tentar explicar quem Deus é o que sobra para quem não convive com a presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Lendo esse texto algum tempo atrás, Deus falou muito comigo sobre isso. Porque a gente só vivia reclamando: Senhor, por que isso, por que aquilo? Abacuque começa a se queixar diante de Deus e perguntar: por que o Senhor me faz ver tantas coisas ruins? Irmãos, a demanda das pessoas, a expectativa das pessoas não pode ditar o ritmo da missão de Deus na minha vida. Não é a necessidade das pessoas que dita o ritmo de Deus na minha vida, mas elas também precisam de uma resposta. Porque uma teologia que não dá uma resposta para o mundo caído, ela não pode ser de Deus. Uma teologia que não dá uma resposta para a glória de Deus, que não dá uma resposta para a doença, que não dá uma resposta para a praga, que não dá uma resposta para a necessidade, que está reclamando. Uma geração que entende tudo sobre direita e esquerda, mas não entende nada de Bíblia. Uma geração que está defendendo os direitos da terra, os seus direitos. Irmão, a igreja não precisa de defesa, a igreja é gloriosa. O final da igreja é glorioso. A igreja está na terra por causa do mundo, não por causa dela. Se tirar a igreja da terra, acabou o mundo. Nós não estamos aqui para defender os nossos direitos. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus. Jesus, quando esteve na terra, ele não veio começar o cristianismo. Não. Jesus veio manifestar o reino de Deus. Ele veio manifestar o reino do seu Pai. Veio dizer: olha, é assim que meu Pai pensa. E vocês podem viver isso aqui na terra como é no céu. Vocês podem viver isso na terra como é no céu. Ninguém pode dar o que só Deus pode te dar.
Eu já fui assim que nem Abacuque, reclamando de tudo. Ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Carência é o que você pensa de você, não é o que Deus pensa de você. Deus não improvisou com você. Deus não improvisou nada. Ele tem tudo sob controle. Deus não olhou para você no berço e disse: ó, nasceu João, e agora? Não, a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Você não é um improviso. Você pode ter sido fruto de um aborto, você pode ter sido fruto de um abuso, você pode ter sido abandonado desde o ventre, você pode ter sido largado na porta da casa de alguém. Mesmo assim, Deus não errou com você. Você não é um improviso. Deus planejou, e no seu livro Ele escreveu sobre você sem que nenhum dos seus dias existisse. Ele tem uma história para contar através de você. Você é uma carta viva e não uma letra morta. Ou você se posiciona agora e dá uma resposta para a necessidade da terra, ou você vai se juntar à terra e clamar por um Deus que você não conhece. Abacuque só reclamava: Senhor, por que tu me faz ver tanta iniquidade? Por que eu vejo tanta corrupção? Por que eu vejo tanto engano? Não tem justiça na terra, não tem nada de bom. Aí o Senhor fala e começa a mostrar para ele. E é tão interessante que no capítulo 2 está escrito assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver aquele que fala comigo. E o que eu responderei a esta queixa? Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para aquele que ler corra com ela, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Até o fim ela falará, e não tardará, e não mentirá. Se ela tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o meu justo, pela fé, viverá. Enquanto Abacuque está numa posição de reclamar, de murmurar, de criticar, de atacar, de se sentir vítima, Deus não pôde dar uma visão para ele. Deus não pode dar visão para crítico. Por quê? Porque o crítico, ele tem a visão correta, ele não tem a linguagem correta. E você não constrói pela visão, você constrói pela linguagem. Você precisa mudar seu vocabulário. O meu vocabulário, o seu vocabulário precisa mudar. As nossas orações, a maioria delas são queixas, não são desfrutes. Oração não é para você dar conselho para Deus como se Deus não soubesse o que fazer. Oração não é para você reclamar da vida que você tem, da casa que você nasceu, da cidade que você está, do emprego que não veio, do casamento que faliu. Oração é para você ouvir a Deus. É para você ouvir o que Deus tem para os próximos dias. Fique esperto. Abacuque está aqui pensando: está tudo errado, não tem nada correto. Essa é uma posição de críticos, irmãos. Tem gente que Deus chama para fazer a obra. Deus diz assim: João, vou te levantar, vou fazer isso com você. Deus, meu Deus. E o cara chora. Na hora da profecia ele chora, cai no chão, baba, chora. Depois ele não sabe nem o que ele ouviu. Depois ele pergunta: o que ele falou? E depois ele sai dali e diz: agora eu tenho uma palavra. Na primeira pancada ele recua. Deus tinha um problema. Deus queria salvar Nínive. Aí sabe o que ele levanta? Ele levanta Jonas. Aí agora Deus tem dois problemas. Porque Nínive precisava ser salva.
E Deus levanta Jonas, e Jonas queria salvar Nínive do jeito dele. Às vezes Deus levanta gente para fazer a sua obra, e agora Deus não tem mais só um problema, Ele tem dois. Porque eu não dou a resposta que Deus precisa para aquilo que Ele me colocou para fazer. Eu estou preocupado se isso vai dar certo ou não. Querido, não tem mais a ver com resultados, tem a ver com fruto. Porque tem gente que dá resultado, mas não dá fruto. E o que o Senhor está atrás é do seu fruto, não é do seu resultado. E muitas vezes, para dar fruto, você vai ter que parar de dar resultado. Porque você só está dando resultado, mas não dá fruto. Abacuque está ali reclamando, falando mal, atacando. Até que Deus fala com ele. E quando Deus fala, Deus mostra para ele o que vai acontecer. Que Judá seria invadida, que Judá seria tomada, que Israel seria tomado. Aí ali, Abacuque toma uma posição. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, subirei a torre de vigia e vou ouvir aquele que fala comigo. Vou tomar uma posição, ele disse. E quando ele tomou uma posição, sabe o que Deus disse? Escreve uma visão que eu vou te dar. Porque Deus não pode te dar uma visão nesse lugar que você está. Você precisa entrar num lugar em Deus e dizer, Deus, seja o que for, para onde for, aonde for, quanto for, qual é o preço, não importa. Irmão, vou te falar, quando você é chamado por Deus, quando você vai construir uma torre, você faz conta de quanto vai gastar. Mas quando você é chamado por Deus, você não pode mais fazer conta. Quando você é chamado por Deus, a sua equação já não funciona mais. Não dá mais nada certo. Não adianta, você se programa de um jeito, Deus vem de outro. Deus diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. A equação de Deus é totalmente diferente da sua. E eu te garanto, sempre que Deus te chamar para fazer algo, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, o tempo suficiente, a inteligência suficiente, não vai ter o espaço suficiente, mas você vai ter certeza que foi Deus que chamou, porque só Deus acreditaria em gente como a gente. Sim, só Deus poderia fazer isso comigo. Só Deus. Então quando Abacuque sobe, Deus diz, vou te dar uma visão. Ó, escreve ela, que não é só para você não. Escreve ela com letra bem grande, para todo mundo que passar, corra com ela também. E tem uma coisa, se ela tardar, não desista. E também se eu te der uma visão, não se incha. Olha a vaidade. Não se incha, porque agora você tem uma visão. Vou te dar uma visão. Se ela tardar, persevera. Se você acha que é justo, prove, vivendo pela fé. Você acha que é justo? Prove, vivendo pela fé, acreditando antes de acontecer. Comece a declarar coisas que não aconteceram ainda, mas que Deus já falou que vão acontecer. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel da igreja, irmãos. E eu fazia planos, fazia reunião de obreiros e dizia assim, nós vamos andar no mundo. Eu e o Lapa. Nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas do Ministério Mevan. O Lapa fazia a parte administrativa e eu fazia a parte do altar. E eu me lembro uma vez que nós tínhamos que pagar uma dívida na segunda-feira. Na época, em 1900 e alguma coisa, não, 2000, já era 2000, 2003, 2004, não lembro. Eu sei que a gente devia 70 mil reais que a gente tinha que pagar na segunda-feira. E no domingo à tarde, em vez de eu ir pegar a palavra para pregar, eu comecei a orar e dizer, Deus, como é que a gente vai fazer amanhã? Meu Deus. E o Senhor falou assim, hoje à noite, no culto da noite, eu vou levantar esse recurso, vou te dar. Eu não precisei dizer, Deus me mostra 70 pessoas que... Não precisei. Porque eu acho que essas coisas Deus não mostra. O que mostra é a nossa ambição, a nossa vontade de ter. Deus me mostra agora 70, mistério. E o pior é que Deus mostra 70 de 1000 e depois mostra 100 de 500. E vai diminuindo.
E aí eu cheguei na igreja e falei para o Lapa, Deus falou comigo hoje em oração que nós vamos levantar esse dinheiro hoje. E atrás do púlpito tinha uma porta. Aí eu fiz a oferta, antes de pregar, o irmão fez a oferta e o Lapa foi contar as ofertas. E eu esperando ele vir na porta de trás, para me pregar mais leve. E eu olhava para a porta de trás, o Lapa não vinha. Olhava para a porta de trás, daí de repente o pastor Lapa veio, eu fiz assim, ó. Ele fez assim. Irmão, veio um peso na hora. E o Espírito Santo assim, fique tranquilo. E eu continuei pregando e tal. E a segunda-feira tem aquela dívida, a gente não queria ficar devendo, meu Deus, como é que faz? Meu Deus, e não era dívida que a gente tinha comprado, não era nada, era demanda mesmo do ministério, missões, um monte de coisa. 70 mil reais. Aí acabando o culto, acabou, amanhã é segunda-feira. Não é eu que cuido do administrativo mesmo, era o Lapa, né? Eu ia ficar em casa, né? Cada um com seus problemas. E aí vem um irmão assim no final, assim, ó, o irmão Marcão, o nome dele é Marcão porque ele é enorme. Disse, ô pastor Luiz, seguinte, eu ganhei uma herança essa semana. Eu digo, Marcão? Ele disse, e eu trouxe o dízimo, só que eu nem botei no envelope porque não cabia, é 70 mil reais. No final, escuta, ele disse, eu deixei para dar no final. Eu disse, por que, Marcão, que você faz isso? Por que você faz isso, meu filho? Deus não mandou você trazer. Você tem que dar na hora que você chega, meu irmão. Você não pode atribular as pessoas desse jeito. Ele deu risada, eu dei risada, o Lapa deu risada, a glória de Deus veio. Não é por causa de dinheiro, irmãos. É por causa de credibilidade. A gente precisa acreditar no que Deus chamou a gente para fazer. Então, por favor, saia de um lugar de crítica, porque aí você não vai ver nada, não vai ter nada, não vai profetizar sobre nada. Sobe para uma torre de vigia. Saia do lugar de crítica e entre no lugar de intercessão por essa nação. Comece a interceder pelo Brasil. Levante uma torre de vigília na sua casa. Comece a interceder pelo Brasil. Junte a sua congregação, junte os seus pastores. Vai orar pelo Brasil. Não ataca o Brasil, não ataca por causa disso, por causa daquilo, não, irmãos. Há uma bênção. Eu era menino na igreja presbiteriana, meus avós eram anciões. Meu avô era ancião da igreja presbiteriana. Eu era menino e eu ouvi o meu avô orar por avivamento. O Brasil é um celeiro. Sabe o que é um celeiro faz? Um celeiro armazena. Um celeiro armazena. Nós vamos sim a muitas nações, mas no momento agora nós estamos armazenando, porque o mundo vai vir aqui e vai receber do Brasil. Eu quero declarar isso na sua congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seus filhos irão, suas famílias irão. Sim.